Boa noite a toda a comunidade escolar da ETEC Aprígio Gonzaga. Sejam bem-vindos a mais uma live no nosso canal. Nessa noite fria de 14 de maio, de sexta-feira, estamos aqui. Muito felizes aí os alunos que estão aí conosco. Chame os colegas para todos possam entrar na live para a gente ouvir. O papo hoje é muito bom. Lembrando que esse evento está dentro da programação da nossa Semana Paulo Freire. Então, na quarta de noite, nós tivemos uma live com o professor Gilson, falando da obra e da figura do Paulo Freire. Ontem tivemos uma live com ex-alunos, uma live bastante longa, bastante interessante, onde nós apresentamos a nossa ETEC, todos os cursos para o nosso vestibulinho. Lembrando que a gente está com inscrições abertas para os cursos técnicos agora no segundo semestre. E como o tema da nossa Semana Paulo Freire é solidariedade e trabalho voluntário, todos juntos para um mundo melhor. Também gostaria de avisá-los que dentro desse tema, a nossa arrecadação de alimentos vai de vento e polpa. Nós já temos 73 famílias carenciadas na escola que iremos atender com esses alimentos. Passamos já de 100 cestas básicas, queremos chegar a 146 cestas básicas para poder contemplar essas famílias aí com pelo menos 2 meses de alimentação garantida. Então, fica aqui meu agradecimento a todos os professores que colaboraram, aos alunos, aos responsáveis. Esse trabalho realmente nos deixa muito felizes de poder estar ajudando as famílias dos nossos alunos. E dentro desse tema, e que a gente começou a falar de solidariedade, hoje a gente vai falar de luto. O Alex é o amigo pessoal da professora Cláudia, foi uma indicação dela, eu quero agradecer demais a professora Cláudia pela indicação, foi intermediado pela professora Kelly, coordenadora dos ETINs, e o Alex vai conversar hoje com a gente sobre luto na pandemia. Já estamos passando de 430 mil mortes da Covid. Eu acho que nesse período nós tivemos os lutos que nós perdemos. Acho que muitas pessoas perderam pessoas amadas pela doença, só que a gente tem um outro luto, né? A gente tem o luto que a gente perdeu a nossa liberdade de locomoção, a gente tem um luto que a gente perdeu os nossos afetos, é o tocar, o beijar, é o se reunir. Então, a gente tem um luto aí que, além do luto da perda emocional de uma pessoa amada, a gente tem um luto que nós perdemos parte do que nós estávamos acostumados como vida, né? E aí eu vou fazer um comentário bastante particular, esse novo normal, né, o tal novo normal, eu não sei até que ponto esse novo normal aí é mais você está dando tem um buraco na parede, você está jogando uma massinha por cima, mas a parede está tudo oca. Eu comecei com essa fala para dar um gancho aí para a entrada do Alex. Ele é psicólogo, trabalha aí com bastante adolescentes, pessoas que têm situação de vício em drogas e álcool, né? Tem uma larga experiência, tem consultório, atende, e ele gentilmente vai conversar conosco sobre luto. Alex, seja muito bem-vindo, se apresente, e eu dei uma introdução aí para te passar a bola aí para você começar a sua fala. Beleza. Primeiro, boa noite a todos, e não é gentileza não, viu, Alexandre? É uma honra, assim, sinceridade mesmo. Eu não consigo começar sem fazer alguns agradecimentos, assim. Agradeço muito você por intermediar, me ajudar aqui nessa noite fria aqui de São Paulo, aqui. E a Cláudia, uma amiga, professora agora de vocês aí, que se formou comigo, psicóloga aí, de coração, que ela precisar aí sempre. Então, qualquer chamada dos amigos aí, é isso mesmo. Mas eu me sinto muito honrado de falar com vocês aí, do pessoal da ETEC aí, da PEN aí, porque a escola, para mim, Alexandre, ela teve muito significado muito forte. Por isso que eu fico muito, às vezes, emocionado com isso, porque, assim, ó, eu acho que a sua abertura foi fundamental e excelente,
porque a escola teve um papel para mim. Eu sou da Zona Norte, Alexandre, numa escola pública aqui, estudei numa escola pública aqui chamada Gastão Montinho, fica próximo do Horto Florestal, e eu estudei na época, né, não sei como que chama hoje direito aí, mas é do prézinho até a 8ª série, se fazia do primeiro à 8ª série na mesma escola. E eu tive a honra, cara, de ter diversos professores e da escola ser aquela entidade, assim, que me favoreceu a ter sempre sonhos, sabe? E esses sonhos, assim, acho que o que mais enriqueceu na minha vida. E eu costumo, acho que de toda a minha experiência que você falou aí, eu só gostaria de trazê-la, não para, talvez, ilustrar aí o meu currículo, não, muito pelo contrário, mas talvez acho que dentro do decorrer das coisas, as pessoas vão entender, talvez, da onde eu estou falando isso. Então, assim, eu trabalhei com adolescentes da Fundação Casa, em medida socioeducativa aqui na Brasilândia, por quase 4 anos, mais ou menos. Depois fiz esse mesmo serviço no município de Guarulhos, também, que quando o adolescente sai em liberdade assistida, né, naquelas medidas socioeducativas e prestação de serviço, ela era acompanhada por entidades, por ONG, e eu fazia esse acompanhamento de muitos jovens aí, e isso me enriqueceu muito, com o judiciário, com a realidade aí, né, na prática. Depois eu trabalhei também com o pessoal da Cracolândia, especificamente aqui de São Paulo. A gente vai estar na internet aí, Brasil talvez inteiro aí ter acesso, mas especificamente aqui na região de São Paulo, num projeto chamado Moradia Assistida, e eu acompanhava as pessoas que eram internadas nas comunidades terapêuticas mais afastadas, o dia a dia. Depois algumas dessas pessoas eram selecionadas para morar numa casa, como se fosse o famoso aí, esses reality shows aí que tem aí, né, onde morava 10 pessoas. Isso também me enriqueceu de conteúdo, de conhecimento muito grande. Trabalhei no CAPS Álcool e Drogas, aqui da região da Zona Norte, e depois eu fui responsável por uma dessas casas que tinha um outro nome, por um período de 5 anos aí. Então, o que eu já vi de perdas, lutos e essas questões sociais que tudo isso atinge, foi muito feliz a sua fala aí. E acho que pelo momento que a gente está passando, atualmente eu trabalho num hospital, um hospital psiquiátrico, também na Zona Norte. A minha rede de trabalho não é só na Zona Norte, mas nos últimos 10 anos eu tive a sorte de trabalhar, aquele famoso trabalhar perto de casa, né? Isso é legal, isso é bom aí. E eu começo, Alexandre, assim, falando uma coisa para você, que estamos já ultrapassamos, né, o 2º ano de pandemia aí, né, e eu percebi no hospital lá onde eu tô, essa questão do que você falou desse normal, eu gostei da forma como você falou, o adoecimento das pessoas emocionais. E aí dentro desse convite aí, que eu agradeço muito aí vocês aí, eu tinha encaminhado, acho que um link. Aí eu peço ajuda para vocês, que eu mandei 2 perguntas para quem não respondeu, não sei se todo mundo teve acesso a isso, não tem problema, mas eu queria ter um parâmetro disso, eu coloquei 2 perguntas. A primeira pergunta, você consegue, Alexandre, me ajudar a colocar? Sim, vamos projetar. Acho que a primeira pergunta, se eu não me engano, era se alguém vive ou está vivendo um processo de luto, né? Então, se você pegar ali a quantidade, talvez mais ou menos, porque eu entendi ali, e o sim, dá quase que, porque eu consigo, acho que entender que essas 2 respostas são até às vezes próximas aí, né? Que o luto também, ele não significa às vezes a perda somente de pessoas queridas aí. Pode ser um luto de diversas formas aí, a pergunta ficou um pouco aberta aí. E a outra pergunta, você consegue passar aí para mim também? Por favor. A primeira é: vivi ou estou vivendo o processo de luto? 33 alunos disseram que sim, 77 disseram que não, e 30 falaram mais ou menos. Tá. A segunda pergunta é sobre o luto. 22% responderam é eterno. 15% tem fim. 5% tem prazo bem determinado e 58% responderam depende. Você conseguiria responder essa última pergunta para me dar o gancho? Você tem uma opinião? Por favor. Tenho. Eu acho que o luto, ele tem fim. Você acha que ele tem fim?
Acho que, na realidade, o processo de luto, a minha percepção, eu já passei por dois processos muito pesados de luto. Eu perdi na época da faculdade, até ouvindo você falando da Cláudia, a minha melhor amiga de faculdade, morreu com 25 anos num acidente de carro. Foi a primeira experiência que eu tive com luto e foi uma experiência muito ruim para mim, esse luto dela, porque a gente era muito ligado. E a segunda experiência que eu tive muito forte de luto foi com meu pai, quando eu perdi meu pai há 11 anos atrás, né? Que foi um processo de adoecimento, de UTI. Então, foram dois processos muito profundos de luto. E eu digo que ele tem fim, só que o luto ele tem que ser vivido e ele é um processo, na minha percepção. Né? Se eu falar para você assim, exatamente, é um processo, mas que depende, realmente assim, depende. Esse ter fim ou não ter fim, é como se assim, o luto ele vai ter os altos e baixos, como se fosse aquela onda. Então, assim, ele vai ter sempre esse processo, esses altos e baixos. E o que você vai me ajudar bastante aí dentro da sua fala aí, como é que você se sentiu na época? Foi interessante alguém vir falar alguma coisa para você, como você tem que reagir, como você tem que fazer, como que foi o seu processo, assim, da questão das pessoas? Porque muita gente, assim, Alexandre, às vezes pode vir até pergunta, ou isso já é natural, já estou muito acostumado, o que se fala, o que se faz para uma pessoa que perde alguém querida, e principalmente agora nessa época de pandemia que nós estamos vivendo aí, todo mundo conhece alguém, ou vai ter alguém mais próximo, ou já afetou diretamente a família de tal forma aí, né? Eu acho que assim, o meu luto teve algumas fases, né? A fase inicial é você querer ser acolhido, que as pessoas tenham do seu lado, te dê carinho e tal. Aí vai passando um tempo, porque quando você vive o momento, você tem uma rede de apoio que o processo acaba atraindo as pessoas. Só que pessoas que não eram tão ligadas à perda, elas acabam se afastando, porque a vida continua, né? E aí chega um ponto, um segundo momento no meu processo de luto, que eu passei a não querer ver as pessoas. As pessoas me irritavam. A percepção que eu tinha, Alex, é que aquelas pessoas tinham uma importância muito menor do que aquelas que se foram. Né? E aí tem um momento que você quer ficar longe das pessoas. Né? Quando a dor é muito forte, você tem a clara sensação que as pessoas não estão vivendo aquilo que você está vivendo e ninguém sabe te falar o que você precisa ouvir, porque a tua dor, ela não consegue medir a sua dor. Né? É um rompimento muito forte. Eu acho que isso, assim, quando acontece Sim. isso, é um rompimento muito forte que as pessoas, às vezes, podem não estar esperando. E mesmo que estão esperando, quando você sabe que alguém vai partir, alguma coisa assim, já é difícil, né? Então, vamos dizer assim, não existe um processo. Ou melhor, existe um processo, não existe uma maneira, desculpa a colocação, não existe uma forma correta, entendeu? Isso depende. Eu acho que na concepção aí eu estou vendo a pergunta do Douglas, assim, como eu posso responder melhor e encaixar dentro disso que você está falando? Essas coisas dependem muito. Existem muitas teorias, existem muitas, talvez, linhas de profissionais que vai falar justamente que isso é uma fase X, fase Y, fase tal, 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 mas é um processo, é uma perda de alguém, de uma pessoa, ou seja, até de outra situação em que seja ela, não necessariamente precisa ser pessoa, mas como nós estamos na época da pandemia aí, é muito comum, às vezes, as famílias serem devastadas. E existem muitas histórias, e isso vai depender, acho que depende de cada caso, como a pessoa vai sentir isso. O correto, assim, acho que é devastador, é uma perca de alguém, assim, que a gente não está esperando, entendeu? Que vai, de repente, aí, e que envolve muitas coisas, né? Então, assim, tem pessoas que vai preferir ficar mais isolada, sozinha, em vez de receber carinho de gente naquele momento. E ela não está errada, ela funciona às vezes daquela forma.
O mais importante, eu acho que nesse processo, igual você falou que isso aconteceu com você, aconteceu comigo também, depois eu vou ilustrar uma história aí, mas é as pessoas ao redor dessa pessoa também que perdeu. Eu acho que todos perdem, né? Não, às vezes você perde um pai, perde uma mãe, e aí você tem um tio, tem uma tia que perdeu um irmão, que perdeu alguma coisa, mas essas pessoas próximas, entender o que significa aquela perca para a pessoa, e entender o que ela quer também com aquilo. Eu acho que a primeira coisa é entender. A gente tem que respeitar aquelas pessoas que preferem ficar mais isoladas naquele momento. Isso faz parte, entendeu? Vivenciar um pouco isso. Tem outras pessoas que vai querer que você se aproxima, dá um carinho, aquele 2 tapinhas às vezes nas costas, aquele abraço. Tem pessoas que vai querer mais isso. Isso é de cada um. Não existe o certo, não existe o errado, alguma coisa assim. O que se deve evitar, que às vezes as pessoas falam muito isso, o que deve falar, o que se deve evitar? Eu acho que o que deve ser evitado é falar o que a pessoa precisa fazer. Eu acho que isso também eu vou tentar ilustrar, porque se a gente está indo para, eu estou indo para uma linha do que depende, então a gente tem que saber falar, evitar o que a pessoa precisa fazer. Por quê? Porque às vezes o que significa às vezes a perca de um ente querido na família? Qual o papel que essa pessoa tinha? Entendeu? Às vezes essa pessoa era a única provedora de questões financeiras, às vezes essa pessoa fazia parte de um sonho de um casal, de ter filhos, e aí aquela pessoa perdeu aquela pessoa. Então, assim, é muito complicado você querer medir, querer falar disso, o que a pessoa tem que fazer, se arruma outro, isso, aquilo, não sei o quê. Então, é muito complicado. As pessoas têm que ser respeitadas em relação a isso. Uma coisa que também é muito comum, Alexandre, as pessoas darem prazo para as coisas, né? Então, assim, tem um tempo, tantas semanas, 6 meses, 1 ano, e é o que a gente falou, eu vou nessa onda da minhoquinha lá, que horas você vai estar seguindo a vida, que a vida segue, você vai conseguir fazer mais as coisas, e horas você vai estar mais embaixo mesmo, vai sentir mesmo aquela ausência. Então, essa onda vai para cada pessoa, e às vezes ela é um ciclo, que às vezes ela não termina. Como medir a falta, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de uma avó? Então, assim, não dá para se medir. Então, uma das coisas que eu dou uma dica, talvez do aspecto psicológico aí, é você não colocar essa medição, sabe? No outro, no que o outro tem que falar, respeitar a dor do outro ali. Agora, uma outra coisa muito aconselhada, talvez, do aspecto psicológico aí, é a questão de você falar disso. Tem um momento certo, às vezes, para falar disso, e é o seu momento. Hoje, com essa questão, por exemplo, da pandemia, muita gente, o tempo inteiro, ouvindo isso, a pessoa fica não querendo mais falar disso. Respeitado também, mas ao mesmo tempo tem um momento certo, você tem que se alimentar disso na hora, no momento certo. A informação, por exemplo, do Covid é muito importante, mas ao tempo inteiro isso causa um desgaste emocional muito grande. A pessoa não tem como medir. Quem tem que... acho que eu vi alguma coisa de medir a dor, alguma coisa assim aí, eu não consegui acompanhar, mas assim, quem que tem a dor de cabeça mais forte aqui? É eu ou você, Alexandre? Não dá para a gente... Entendeu? A dor de cabeça é sua e a dor de cabeça é minha, entendeu? Então, assim, não dá. Uma coisa interessante, Alex, deu um ditado, não sei se é ditado, mas eu adoro o que eu vi de uma pessoa e eu adotei para mim. O seu remédio para câncer não vai curar minha gripe. Exato. Boa, gostei. Que é aquela... e eu achei essa frase muito boa, porque você... E assim, e eu vou tomar liberdade de comentar, não vai ser análise do carreira, tá? Alunos, o Alex não está fazendo uma terapia com carreira, já estamos batendo papo e eu estou ajudando, tá? Eu não vou fazer revelações comprometedoras durante a live, eu sei que todo mundo está esperando, mas não vai rolar, tá? Uma coisa que me irrita, mas me irrita muito, assim, pessoalmente, é quando assim, eu vou te contar a minha dor, e a pessoa vem e fala, mas você não sabe, o meu é maior. Eu acho que você falou de como não lidar com o luto.
minimizar o problema do outro, não tem coisa que me deixe mais irritado. Ah, você está aí sofrendo por causa disso. Não, mas eu tenho um problema maior. Fulano tem um problema. Não. O seu remédio para câncer não cura minha gripe. Né? Isso eu acho que irrita demais quem está passando por um processo. Por mais que você ache que é bobagem. Né? Assim, eu só vou dar uma diferenciada numa coisa, mas é igual, às vezes, as perdas que a gente tem de animais, né? Não se pode comparar. Pessoal, não se pode comparar, às vezes, a perda de um animal, a perda de uma pessoa, porque você não sabe a história. Imagina para quem é cego, tem um cão guia ali, ou outras pessoas, não precisa ser um cego, mas assim, até aquela pessoa que tem aquele animal de estimação, 10, 15 anos, às vezes um cachorro vive, assim, quantas histórias você passou com aquilo? Então, esse processo de luto, para começar, a gente vai talvez eu vou focar um pouco mais nisso, mas assim, o processo de luto, ele pode ser de diversas formas também. Eu sendo psicólogo, uma coisa que eu queria trazer para vocês, quantos lutos nós não temos aí também de carreiras, de profissão, que a pessoa passa anos pedindo aquilo, fazendo aquilo, e depois não tem mais aquilo, e é um luto, não chega de ser, de certa maneira, é uma perda muito grande, é um rompimento com algo muito grande. E para se recuperar disso, cada um se recupera de uma forma, entendeu? E a gente tem que se respeitar. Eu acho que é uma outra questão aí que as pessoas comentam muito, é quando isso também vira uma doença, né? Uma depressão, alguma coisa mais forte em relação a isso. Então, o que é, primeiro, só uma pitada muito rápida, o que é uma depressão, né? Uma depressão é uma alteração no seu humor, mas muito além de ser você tá triste e alegre, é uma alteração na sensação do prazer e da dor, você fica mais sem sentir tanto prazer, mais sensível talvez à dor, a sua energia física e mental também é alterada, então a depressão é uma alteração, dentre outras doenças emocionais em relação a isso. Então, assim, se você perde um ente querido, seja ele qual for, é normal você estar num estado desse também. E você tem que reparar, você sendo próximo de uma pessoa assim, se a evolução dessa pessoa, se ela consegue desenvolver as atividades dela do dia a dia, que é normal, de repente, a pessoa passar por um período. Quem trabalha e perde um ente querido, eu não sei, me desculpem, de repente, algumas coisas de leis aí, que talvez eu possa estar falando alguma coisa errada, mas eu acho que, às vezes, um atestado, você tem um atestado, acho que de 5 dias, ou 6, uma semana, alguma coisa assim. Você acha que uma pessoa consegue se recuperar, às vezes, nesse período? Entendeu? Às vezes tem um local de trabalho que precisa ter a sensibilidade também de acolher essa pessoa da melhor forma possível, entendê-la, entendeu? E não existe procedimento, pessoal, existe você conhecer a pessoa, o tete a tete, o que ela precisa, às vezes ela precisa de um tapinha nas costas, às vezes ela precisa que deixe ela um pouco afastada, que de repente não fica perguntando, você vai sentir a pessoa. E às vezes, quando você não conhece a pessoa, às vezes só falar, meus sentimentos e acabou. De repente é isso, a pessoa vem, você acaba dando espaço, não precisam ter medo também disso. E aí eu ainda vou falar do meu processo aí de luta aí, mas acho que você falou do seu, Alexandre, eu acho que, não sei se você me ajudaria com alguma colocação por você ter passado por isso, que foi melhor para você, até para ilustrar isso, depois eu queria trazer o meu também aí, mas eu tenho mais coisas aí para mim. Olha, o que me ajudou muito no luto, né? Primeiro que eu vou falar o que não ajudou e depois o que ajudou. Pode ser? Pode, claro. O que não ajudou, né? Uma coisa que não ajudou, essa questão de comparar, né? Não ajuda. E outra coisa, você precisa reagir. Essa frase, que soa uma frase motivacional, a pessoa que está muito, muito, muito lutado, com uma dor muito muito forte, quando alguém falava, você precisa reagir, piora a situação, porque você já sente a dor do luto e você se sente o incapaz, que não consegue reagir. Perfeito. Tá? Então, isso é um ponto que foi muito ruim. O que foi muito bom? Respeitar o meu momento,
e eu, no momento, eu achei que eu deveria procurar um psicólogo e conversar. E também foi bem interessante o processo terapêutico de fazer a terapia para lidar com esse luto. E aí eu queria aproveitar, eu sei que você vai comentar do seu processo, falar um pouco dessa questão. Eu sou orientador educacional da escola. Apesar de não ser psicólogo, Alex, eu falo que eu sou um escutador. O meu papel é escutar os estudantes, né? E eu percebo, principalmente na questão, quando era presencial, que a gente tinha um contato tete a tete, muitos estudantes entravam na minha sala, não estou bem, Carreira. Tá bom, me conta o que está acontecendo, que eu posso te ajudar, tal. Ele falou, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Eles vinham com o diagnóstico pronto. Né? Você falou da depressão e você falou, vou dar uma pincelada. Até que ponto nós, sociedade moderna, estamos com o advento das redes sociais, achando doença para tudo, já fazendo um autodiagnóstico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e até que ponto essa necessidade do mercado de trabalho, que eu acho que é uma questão do sistema capitalista, obriga aos trabalhadores vencer esse luto muito rápido, que é a licença de 7 dias, e você toca um antidepressivo, dá um remédio para o cara e bota o cara de volta para produzir. Que a gente precisa estar o tempo todo produzindo. Qual a sua opinião sobre isso, Alex? Ó, a primeira coisa aí que você falou me chamou a atenção, essa questão de medicação. Eu já vi histórias de pessoas que falam que quando perdeu já o ente querido e tem, às vezes, amigo médico, o próprio amigo médico já estava receitando o que ela tinha que tomar, entendeu? Alguma coisa assim. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A questão, assim, de ser respeitado, eu fico imaginando vocês, eu vou trazer para a escola, então, que é a vivência de vocês aí, e acho que às vezes eu dou uma olhada aqui, que eu tento acompanhar um chat aqui, algumas perguntas aqui, e eu vi que alguns colegas aí, acho que de alunos aí, perderam um pai ou perderam a mãe, alguma coisa assim. É fácil? Aí eu fico pensando lá, justamente lá, olha, não é fácil você perder um pai e uma mãe. Ainda mais na idade de muitos de vocês aí, que eu acredito que muitos são jovens aí. Eu acho que dentro eu explico melhor a minha perca aí, mas eu perdi minha mãe em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu sou filho único, eu tenho meu pai ainda vivo aí, com seus 73 anos, tenho um filho de 12 anos, casado, assim, algumas coisas também me ajudaram bastante no meu processo aí de luto dessa perda da minha mãe, mas eu fico imaginando um menino, às vezes, de 15 anos, 17 anos aí, ou mais jovem, bem mais jovem do que eu aí, que tem a vida pela frente, onde eu estou afastado do contexto um pouco escolar, e inicialmente eu fui falar da escola, o quanto a escola para mim foi importante. Eu não sei qual é a visão que vocês, alunos, têm hoje da escola, né? O quanto é difícil aí, o quanto a figura da escola é importante. Então, você imagina, você é provedor, depende da escola ali, você perde uma pessoa querida que te ajudava, te põe, e aí entra aquilo que você falou da pessoa apontar ali e falar, você tem que fazer isso, você tem que superar, você tem que aquilo, fazer aquilo outro, você se sente mais incapaz ainda. Eu acho que uma das coisas que se devem fazer, como diz você, Alexandre, falou, às vezes tanto o aluno como a escola daria essa orientação, assim, uma coisa que poderia ser favorável para ajudar a pessoa, é que a pessoa não está sozinha, às vezes, nesse processo. Que existe várias formas de repente, da pessoa receber o auxílio, a ajuda, né, esse auxílio, receber que estamos junto com você. Às vezes para essa pessoa, tipo, ó, estamos junto, entendeu? Tem como você correr aqui, correr ali, você precisa de quê, você precisa daquilo, tal. Às vezes a pessoa precisa de orientação. E receber a notícia, eu não sei como foi para você, mas eu lembro disso, para mim, assim, foi muito forte, assim, que minha mãe faleceu no hospital, e eu lembro que eu tive que ir lá, recebi a notícia, acho que 10 horas da manhã, voltei para o hospital meio-dia para cuidar da papelada das coisas, e eu só consegui liberar o corpo da minha mãe, não sei se vocês vão lembrar na época aí, foi em 2019, foi quando uma ponte caiu na Marginal lá,
deu um problema, trânsito, era véspera de feriado, que era 14 de novembro e tal, eu fui conseguir liberar o corpo da minha mãe meia-noite. Meia-noite. Eu fiquei 12 horas, mais de 12 horas com a notícia e lidando com isso. E assim, eu tive que arrumar forças, não sei da onde, porque eu filho único, assim, e muitas pessoas me ajudaram ali. Esse tapinha nas costas, às vezes, me ajudou bastante. Então, assim, para algumas pessoas talvez isso não funcione, e a gente tem que respeitar, as pessoas têm que entender um outro. Então, às vezes, as pessoas próximas vão ter que fazer aquele papel, entendeu? De chegar e aproximar, ou afastar, ou deixar a pessoa, às vezes assumir ou não assumir, as pessoas mais próximas vão sentir isso, porque é o que você falou, se eu chegar e falar, ó, funcionou para você, ou para uma pessoa, Alexandre, é o contrário, ela chegar e tomar a frente, fazer, te atropelar, tudo, às vezes a pessoa se sente desrespeitada, ela vai se sentir mais incapaz ainda. Do aspecto que você falou profissional, às vezes tem um bom senso, e entender aquela pessoa ali no dia a dia, entendeu? Além daqueles 5 dias ali, os 7 dias ali que a pessoa fica afastada, depois tem que ver a função dela, entendeu? E não tratar ela também como uma pessoa que está inutilizada, também fragilizada, que ela não serve para fazer mais o serviço. Também isso é ruim. Ao mesmo tempo, você tem que ter essa sensibilidade, as pessoas precisam ter mais essa sensibilidade. E uma coisa que você falou, eu queria saber melhor encaixar, mas eu lembro de uma pessoa falando para mim das redes sociais, que é engraçado, né? Vocês jovens aí muito frequentando essas redes sociais, se você vê a vida das pessoas às vezes pela rede social, tudo muito lindo, feliz, alguma coisa assim, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E dentro desse processo de luto, a gente vê aí uma coisa que está sendo rompida de tal forma aí, que é os rituais, né? A gente estamos acostumados com os nossos rituais, e uma das coisas que eu cheguei a sofrer um pouquinho nesse processo da minha perda também, assim, minha mãe estava numa semi-UTI onde tinha o horário da visita específica. Eu não podia afastar do serviço, isso me atrapalhou um pouco, então me deu ausência dela para alguns dias. E se você pegar agora a pandemia, assim, esse processo de internação, ficar internado, depender, como eu trabalho no hospital, eu sei que esse processo, às vezes, de visita, de chamada de vídeo, essa coisa toda, não é um protocolo, depende muitas vezes de um profissional, do bom senso, de uma série de coisas, assim, sabe? Então, essas coisas é muito delicada, sabe? Você tem que ter um bom senso, né? Exato. E aqui tem a Denise, ela está perguntando para Eu nós estou vendo aqui. depressão. Então, Denise, eu vi aqui, ó, acho que tem que prestar atenção porque ela pode ir um pouco além disso, e tem que ver, porque às vezes esse processo de apatia, de não ter vontade das coisas, ela pode estar ligada muito a algumas situações, assim, de um momento que a pessoa pode ter perdido alguém, perdido o emprego, então isso é muito relativo, mas ao mesmo tempo, assim, ó, para acontecer a depressão especificamente, nunca é um fator só, tá? Nunca a perda de alguém que vai fazer a pessoa estar com depressão. E é um conjunto de fatores. É uma coisa também que é muito comum as pessoas me perguntarem, Denise, a questão genética, isso está muito no meu dia a dia, às vezes ela aparece em 70% dos casos, tá? Se eu vou te responder rápido aí essa questão da depressão, porque assim, ó, mas quando a gente fala de questão genética, eu falei 70%, as pessoas acreditam que isso já é uma sentença, e não é. Você se protege, às vezes geneticamente você tem alguma coisa que predispõe você àquilo, mas se você alimentar bem, você dormir bem, a gente tem muito horário para acordar e não tem horário para dormir. Você praticar atividade física, exercício, e você cuidar da sua saúde mental, que às vezes é o conversar, ter amigos, se relacionar com as pessoas, isso protege de você das questões genéticas, ela não desenvolve. Então, nunca é um fator só. Só que eu não sei se eu consegui te responder direito ali a pergunta, se não respondi, pode perguntar de novo aí, Alexandre. Mas a questão é assim, ó, as pessoas buscam muito milagres, muito uma solução, assim, num remédio, num algo específico e tal, e elas esquecem das coisas mais simples que tem.
Então, isso protege muito, isso ajuda bastante. Então, tem que avaliar, tem que ver, e tomar muito cuidado com essa questão. Não sou contra, sou muito a favor do remédio dado da maneira certa, mas muito de se medicar. E sentir esse processo do luto, de tristeza, alegria, ou mais vamos nas emoções e nos sentimentos mais negativos, faz parte do nosso desenvolvimento emocional. Sendo psicólogo, eu vou falar para vocês, quando a gente está com dor de dente, a gente vai buscar o quê? O dentista. Quando a gente está com perda de peso, esse tipo de coisa, a gente busca nutricionista, exercício físico e tal. As questões emocionais não significa que a pessoa precisa correr para um psicólogo e um psiquiatra aí, tá? Não é isso, não. A gente ajuda bastante aí, está capacitado para isso. Cuidar da sua saúde mental, às vezes é bem um contato com elas, assim, sabe, conversar, às vezes dar um bom dia, se preocupar com isso, você desenvolve as questões intelectuais, emocionais. Eu acho que tem até um filme lá chamado Divertidamente, não sei se vocês já assistiram esse filme aí, fica de sugestões aí dessas questões das emoções aí. Tô lendo aqui da Clara aqui, meu maior problema é que quando eu perco alguém, eu fico me questionando, por que não fiz mais por ela, entre outros, e essa pandemia me fez aprender a valorizar cada momento como se fosse o último. Olha, Clara, eu vou falar para você, assim, desses 20 anos aí já atendendo aí, uma das coisas que eu mais me emociono e me assusta um pouco com isso, é justamente isso. A gente dá valor às coisas simples da vida. Às vezes é falar um oi, vai lá, parar um pouco, conversar com amigos, dar risada com um amigo, dar atenção para um pai, para uma mãe, sabe? Essa coisa. Chega esse momento, já foi, né? E aí a gente fica pensando muito nisso. Então, nunca perca tempo. O que já foi, já foi. Daqui para frente, assim, valorizem os contatos, os relacionamentos de vocês aí. Muito bem exposto por você aí. Deixa eu ver, tem uma outra aqui. Sofro muito de ansiedade, tenho dificuldade em dormir. Já passei com especialistas, médicos, psicólogos, mas não aceito viver de remédios. E sair nessa pandemia para fazer atividade física não dá. Exatamente. E isso tem esses cenários, às vezes, que é ruim, né? Então, assim, não dá para fazer atividade física, talvez fora, mas dentro de casa, às vezes, você consegue fazer alguma coisa. Ariane, assim, ó, uma das coisas que eu falaria para você de dica e outras pessoas é você fazer uma pergunta, acho que teve um outro rapaz aí, outra pessoa que também perguntou aí, é assim, faz essa pergunta para você, o que você gosta? Se você tiver dificuldade para isso, significa que já é um sinal de que você precisa dar atenção para algumas coisas aí, para você se proteger e mentalmente, sabe, emocionalmente, para você ter as coisas em dia. O dormir, Ariane, eu acho que assim, ó, até pela sua idade, eu acho que é mais ou menos a foto ali, eu acho que tem outras opções de você procurar fazer, desde evitar celular, ter horário para dormir, ambiente escuro, tomar cuidado com a alimentação, ver o que você está comendo antes de dormir, que favorece, às vezes, a ter um prejuízo no você dormir. Vai buscar alternativas, vai buscar conhecimento, assim, mas não que um profissional também você tem que descartar. Tem exames daquele Instituto do Sono, mas o dormir, mais ou menos, só para você ter uma ideia, Ariane, significa que protege de 70% a 80% a saúde mental das pessoas. Tem uma doença, bipolaridade, que ela, se a pessoa mesmo tomando a sua medicação, tá tudo em dia, assim, ela não dormir 2 dias, ela já entra em crise. Ó, para vocês verem como a importância de um dormir, né? Alguma coisa assim. Enfim, ainda vamos entrar nessa questão ainda do luto aí, tinha alguma coisa, a gente passou por uma data comemorativa, né, Dia das Mães aí, eu falei que perdi minha mãe, talvez muitas outras pessoas perdeu entes queridos, não só nessa data, mas em outras datas. A forma como eu fui encontrando, Alexandre, eu não sei você, mas a forma como eu fui encontrando o jeito para lidar com essas questões, no começo foi muito difícil, eu preferi ficar um pouco mais isolado, um pouco mais sozinho. Uma coisa que eu achei muito bem posto aí pelo Alexandre, essa questão das coisas da minha mãe, de desfazer essa experiência. Eu não sei se muitos alunos, muitas pessoas têm
isso também de se desfazer das coisas, de separar o que você quer ficar com as coisas, né? Você escuta um monte de coisa nessa hora, às vezes até tem influências de questões religiosas, que as religiões em si, não falando mal, mas tem seu ritual, tem suas orientações em relação a isso, ao processo. E minha mãe tinha muito carinho por muitas coisas dela lá, que ela tinha lá, minha mãe mexia com artes, todas essas coisas, e eu quis dar um fim para essas coisas da melhor forma possível. E passou o tempo um pouco com isso, até ir na casa dela ainda para mexer com isso, eu levei um tempo maior para lidar um pouco com isso. Eu me respeitei muito com isso. Algumas pessoas chegaram para mim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal. Eu procurei não esquentar, não buscar isso de parâmetro, porque senão você sente a pior pessoa do mundo. Não significa que se você aceitar essa orientação e fizer e ficar bem, também está errada. Mas eu acho que a fala deve ser evitada pela pessoa que, quando você vai falar com alguém que passou por isso. E eu acabei dando muito bem os desfechos das coisas, e eu me senti bem com isso. Uma coisa que melhorou muito e melhora, talvez para muitos, aí uma sugestão, é quando chegar nessas datas comemorativas, ou quando chegar nessas datas especiais para vocês tentarem se programar mentalmente como você quer passar aquele dia. Se você quer fazer alguma coisa que aquela pessoa fazia para se alimentar, se você quer seguir um ritual que ela fazia, ou se você quer fazer completamente diferente, isso ajuda vocês a se prepararem para o dia, e o conversar ajuda bastante, né? Deixa eu ver se tem um Joselito aqui, boa noite, onde encontrar forças para superar o que aconteceu comigo? Eu perdi minha avó, que praticamente foi minha mãe, e um mês depois perdi meu pai. Buscar força, né? Isso é difícil. Eu lamento, Joselito, assim, imagino o impacto disso na sua vida. Eu acho que o importante para seus amigos e para você aí é você saber que você tem uma rede de apoio à sua disposição. Respeitar a sua dor, porque é imensa, e aí você nem se recuperou de uma, já tomou uma outra, né? Uma outra pancada aí. Buscar tentar se apegar em alguma coisa, às vezes a religião ajuda, às vezes outra coisa ajuda, entendeu? A vida tem que continuar, às vezes quando você tem filhos, ou você tem que talvez pensar um pouco neles, isso ajuda também, que você precisa estar presente neles. Essa questão, Joselito, que me ajudou bastante, assim, eu fiquei muito mal também, assim, a gente fica, quem não fica, né? Mal de perder a mãe, um pai, uma avó, assim, mas o que me ajudou muito, Joselito, assim, cada um vai encontrando o seu, eu lembrava várias conversas que eu tive com a minha mãe, na questão, assim, do quanto ela sentia a falta do pai dela, por exemplo, e da mãe dela, meus avós. Meu avô faleceu quando eu tinha 2 anos, eu nem lembro dele praticamente, eu tenho 42 anos, então, assim, ela tá 40 anos, eu fiquei pensando assim, ela tá 40 anos afastada do pai dela. E da minha avó também, foi em 93, 94, assim, ela também estava tantos anos aí, mais de 30 anos afastada também, né? Então, o que confortou, o que eu quis acreditar, independente de qualquer crença religiosa, que, tipo assim, ó, talvez agora ela esteja com eles. E esse pensamento foi me fortalecendo, sabe? E a escola, para mim, Joselita, foi muito importante lá atrás. Ela foi muito importante lá atrás. Então, talvez agora, com esse meio de comunicação, essa atenção dos seus professores aí, não só a Alexandre, a Cláudia, a Kelly aí, que foi dito, mas outros professores queridos aí, que com certeza vocês têm, que estão muito preocupados com você, às vezes você saber que essas pessoas estão preocupadas com você, que você tem como ainda seguir sua vida e dar significado para ela, para outras pessoas próximas de você, talvez isso vai ajudando, mas respeita seu tempo também com isso, viu, Joselito? Tá. O Joselito é nosso professor também. Joselito, pensei que era aluno. Então, às vezes interessante isso, né? Às vezes vocês alunos, assim, ó, vocês professores têm uma figura muito importante de cuidador, de uma pessoa muito de proteção. E às vezes vocês estão feridos, né? E às vezes passaram. Quem não está ferido com essa questão da pandemia? E às vezes conversar disso com seus alunos aí, obrigado você, Joselito, aí, às vezes ajuda também, viu?
Não é uma coisa que os alunos estão aí para te ajudar também, ao contrário, e vice-versa, não só outras pessoas. A gente vai achando, Joselito, às vezes essas soluções aí, os demais alunos aí. Por isso que é importante, às vezes, a conversar, às vezes é importante as pessoas saberem como a gente está se sentindo, não tem vergonha nenhuma disso, assim. Como saber qual é o momento certo para procurar ajuda? É quando, talvez, o primeiro sinal é quando você já está sem esperança, sem saber o que fazer. Às vezes ali você já começar a conversar com alguém já ajuda e você vai se agarrando a aquelas coisas que você pode. E o pedir ajuda, Vivi, aí, ela pode ser desde um profissional, no caso, assim, eu estou me apresentando, sou aqui um psicólogo, assim, mas não precisa ser um profissional também, é adequado, a gente também tem uma visão melhor, abrangente, mas às vezes procurar ajuda com um amigo também ajuda bastante, falar às vezes do que você está sentindo, não ter vergonha, sabe? Às vezes a gente falar de coisas ruins, falar de falta de esperança, essa coisa toda, às vezes é muito difícil, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, a outra pessoa que recebe isso, ela pode se posicionar com você de várias formas. Eu muito firme e seguro dessa situação que eu passei em 2019 aí, trazendo mais por uma questão de empatia aí com muitos aí que perderam as pessoas aí, porque eu sendo ainda, principalmente um profissional da saúde, teoricamente treinado para isso, a gente sente todas essas coisas aí. O importante é a gente saber o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, às vezes procura a pessoa que você sente à vontade. Às vezes além dos serviços, postos de saúde, que tem os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é como se fosse um serviço de saúde especializado na saúde mental, portas abertas, você pode procurar aí na região da Penha, que eu sei que tem. E se eu não me engano, deve ser próximo, acho que do shopping. Eu não conheço muito, mas eu acho que é próximo do shopping lá. Posto de saúde é especializado nisso. Tem muitas faculdades que você pode fazer inscrição com alunos, com recém-formados, para fazer terapia, que às vezes as pessoas acham que não é algo tão acessível assim, que há N valores, né? Mas isso tudo, Vivi, são formas. E você vai ver no seu tempo, no seu momento, achando a pessoa certa, o momento certo, e você vai conseguindo. Então, Alex, bom, nós temos lá na orientação, então, Vivi, depois se você quiser me procurar, eu tenho mapeado esses serviços de atendimento público, apoio psicológico e psiquiatra, o CAPS da Penha, a Unixul, a Unip, tem clínica, e a Unixul, a Unip, qual que é a outra? E a F1000. Eu tenho esses 3 serviços de clínica. Tem esse serviço aí, né, disponível lá. Eu acho que a Penha também, acho que é fácil para, às vezes, as pessoas, dependendo de onde mora, não sei, você conhece bem lá, às vezes Guarulhos também, né? Às vezes tem um canal ali que é fácil, às vezes é um pouco mais longe, mas às vezes também tem a faculdade lá, a Universidade UNG, né? de Guarulhos, a UNG lá, né? Entre outros. Olha, nós temos muitos alunos de Guarulhos que nós atendemos lá. Por ser Eu na Penha, imaginei, eu a gente imaginei tem bastante alunos. Isso, e tem as filas de espera, né? Às vezes você pode fazer inscrição em uma, outra, diante da necessidade aí. Tem muita gente que faz serviços por aplicativos gratuitos. É uma coisa que a gente começou com um assunto específico aí, não sei se deu tempo, mas como acho que o Alexandre falou, e a Cláudia também, minha amiga e professora de vocês, acho que já veio outros profissionais aí. Então, assim, pessoal, psicólogo não é uma coisa de outro mundo, não, tá? Não é uma coisa que podem fazer terapia, pode fazer isso para qualquer pessoa, não precisa ser com depressão, tá com algum outro transtorno, nada disso, não. Isso ajuda bastante aí, tá? Inclusive, antes de você responder a Sabrina, o meu papel como orientador é fazer. Eu sou um escutador, como a gente brincou lá no início. Então, eu estou sempre aberto para escutá-los. Eu fiz um mapeamento de serviços públicos para tentar auxiliar, inclusive o CRAS também, a gente sabe que parte dessa tristeza que as pessoas atribuem uma depressão é a situação econômica
de penúria que nós estamos vivendo no país, então muito dos problemas, eles advêm da condição econômica que muitas famílias estão enfrentando, desemprego, uma renda, um trabalho que não dá um rendimento que dá para ter o mínimo, né, de dignidade no dia a dia, e eu acho que isso agrava. E pegando o gancho, você responder a Sabrina, você falar um pouco desse luto, mas não do luto que a gente perde alguém, desse luto que a gente perdeu o emprego e perdeu aquela condição de vida, né? Porque é um luto, né? Quando luto. você É? e as pessoas não encaram dessa forma, né? Você Não? podia fazer esse gancho aí depois de responder a Sabrina, que muito Boa, mais porque muito mais pessoas falam luto, mas as pessoas estão pensando em morte. Mas quando a gente perde o emprego, de uma alguém, condição né? de... Morte de alguém, né? Exato. Algo morreu, É. né? Ou um E, relacionamento, né? na verdade, assim, é interessante isso. Alguém morreu, né? Alguém perdeu. Mas não deixa de ser também, né? Vou responder a Sabrina. Eu já peguei você no gancho aí, eu li enquanto ele estava falando aí. É. Mas assim, porque assim, eu sou ou eu era uma pessoa enquanto psicólogo. Perdi a chance de exercer a função por algum motivo, ou trabalhei 20, 30 anos. Hoje em dia é mais raro isso aí, mas deve ter pessoas aí da minha geração aí, às vezes a pessoa trabalha 10, 15 anos na mesma escola, professores, às vezes 20 anos na mesma escola, e aí tem que se aposentar, tem que, tipo, meu, quem que morreu? Morreu aquela pessoa que eu era, que agora eu não sou mais, entendeu? Vou ter que fazer outra coisa. Isso também é um sofrimento. E às vezes, para algumas pessoas, é como se fosse a perda de um pai e de uma mãe. Não dá para se comparar, pessoal. Não dá para falar, vai fazer outra coisa, vai fazer outra função. Sabe? Não dá para medir isso. A gente tem que respeitar, entendeu? O sofrimento do outro tem que ser respeitado. Acho que esse é o exemplo mais claro que, tipo, eu perdi minha mãe, muitos alunos aí perderam alguém querido, alguma coisa assim, o outro perdeu o emprego. Mas vai saber a história daquele cara que perdeu aquele emprego, o que significa, sabe? Às vezes tem essa coisa desse momento de pandemia, eu escutei algo de alguém, assim, nossa, que mexeu muito comigo, assim, a pessoa estava tentando engravidar, fazendo, sabe, rios de dinheiro, essa coisa toda, sabe, faz um sofrimento para ter aquele sonho e aquela pessoa, de repente, deixou de existir por causa do vírus, por causa da pandemia, como fica o sonho também daquela pessoa, entendeu? Então, assim, é complicado isso. E a Sabrina, assim, ó, a dica que primeiro, Sabrina, eu falaria para você assim, ó, na minha prática, no dia a dia, eu vi muitas pessoas, só uma ala de onde eu trabalho, quando a gente fala de ala do hospital, assim, a média é de 12 pessoas internadas, onde a média, Sabrina, as pessoas ficam nesse hospital que eu trabalho, ficam um mês, assim. Nesse período da pandemia, eu vi que aumentou significativamente. Todo mês a gente ficou lotado com essas pessoas em crise. E o que desencadeou essa crise das pessoas começou com esse medo da pandemia, essa muita informação o tempo inteiro, que é assim, ó, uma coisa bem, bem rápida aí, vou dar uma volta, mas só uma explicação para vocês, que quando eu cometi um crime e vou ser preso, e eu peguei uma sentença de 5 anos, que eu vou ficar preso, então eu sei automaticamente, biologicamente, ali meu corpo vai adaptar aqueles 5 anos, eu vou saber que eu vou estar recluso, não significa que eu vou gostar de ficar preso da forma que é aí, os presídios, aí não é isso, mas eu vou me adaptar àqueles 5 anos em relação a isso. Quando a gente fala entre outras coisas, outros exemplos também, quando eu falo, vou ficar 3 meses sem comer carne, então você sabe, você se adapta mentalmente a 3 meses a isso. Agora, quando a gente fala de pandemia, de todas essas coisas, a gente ficou no invisível. Hora fecha a coisa, hora abre, hora some, hora vem, e aquelas brigas, a questão da vacina, tal, e não vou entrar em mérito nenhuma dessas coisas assim, mas ficou no invisível, você fica sem saber. E muitas pessoas entraram em crise. E muitas pessoas, Sabrina, ficaram isoladas. Não sei se é muito seu caso assim. Você acho que se isolou das pessoas, né? Então, com medo, não sei se foi isso aí, com medo das pessoas, de pegar, de ficar. Mas é muito importante, Sabrina, a gente ter contato com as pessoas. Na psicologia, na neurociência, aí, a gente
tem uma questão, pessoal, que é assim, ó, tem a forma como a gente recarrega nossas energias. Tem gente que recarrega as energias com um monte de gente, num show, com muitas pessoas. Agora, tem gente que recarrega as energias com poucas pessoas. De repente, num jantar em casa, até numa festa, mas com poucas pessoas. Tem gente que se energiza dessa forma. Agora, tem gente que gasta energia da outra forma. Então, assim, independente disso, o contato social precisa ter, entendeu? Eu não sei para você, Sabrina, se esse contato social com isso aqui, você tem facilidade, às vezes chamada de vídeo, às vezes alguém ligando, perguntando para você, essa coisa do WhatsApp, se isso ajuda. Se você perdeu isso, eu aconselharia você, talvez, a buscar aos poucos isso, sabe? Talvez algum amigo, algum aluno aí, tenha a sensibilidade de se aproximar melhor de você, vai aos poucos, entendeu? É normal, não precisa também ficar preocupado aí, saber que você está, eu estou desenvolvendo alguma doença, alguma coisa, não, fique em paz. O que eu quis dizer, o que eu quis ilustrar com tudo isso, Sabrina, é assim, ó, tanto você, tanto eu, como qualquer outra pessoa, é normal isso. Inclusive, eu estou aqui falando com vocês aqui, eu moro numa casa aqui de 50 metros quadrados, é um apartamento pequeno, é pequeno, e como eu falei para vocês, eu sou casado e tenho meu filho, então a gente tem aqui a sala onde eu estou falando com vocês, tem o quarto do meu filho e o quarto nosso, então assim, eu estou trabalhando no hospital, minha esposa e meu filho, com a questão da escola, eles estavam em casa, eu percebi eles mais irritados aqui, mesmo estando com esse contato, com essa coisa toda, eu vi que eles ficavam muito tempo aqui irritados. Só o fato de eu sair, às vezes, como eu estava saindo de ir no mercado, de ir trabalhar, já dava uma quebra para mim. Para eles não estavam tendo isso. Então, eu percebi mais eles irritados, alguma coisa assim. Então, a gente vai tentando fazer as coisas conforme as leis, as orientações, mas é importante. Então, talvez, Sabrina, não se preocupa, tenha mais contato com as pessoas. Se você não está com esse contato, não está muito afim, às vezes faça essa pergunta para você mesmo, do porquê, o que aconteceu, qual é o medo, entendeu, que você está tendo, e tenta combater esse medo com algumas perguntas, para ver se já aconteceu isso mesmo, porque às vezes é o medo de pegar o coronavírus, entendeu, mas eu tô com a máscara, estou distante da pessoa, vou dar uma volta às vezes na rua. Eu também teve eu esqueci o nome, me desculpa aí, mas eu lembro da pergunta aí. Eu não consegui, por mais que às vezes os parques estavam fechados, e eu moro perto de um parque, mas eu não vou me exercitar na rua. Se o parque já está fechado por isso, por que eu vou me exercitar na rua? É uma opinião minha, respeito quem outras pessoas que estavam fazendo, mas você vai se descobrindo, tá? Você vai tentando aí. Deixa eu ver aqui o Denner, engenheiro Denner, acho que é. Qual o limite de manter o isolamento social para prevenir uma doença? Quando você pode gerar outras, tristeza, depressão, perfeito, é isso mesmo. Até onde levar isso? Exato, exato. É difícil para mim, né, chegar e falar assim, quando você perceber tal coisa, quando você falar tal coisa, eu ia evitar de falar uma coisa, mas eu acho que eu vou responder essa sua pergunta, né, de uma forma. E é uma coisa bem íntima, assim, que eu vou trazer para vocês aí. Como eu falei para vocês, eu tenho um pai de 73 anos, teoricamente, já agora ele conseguiu tomar a vacina, mas na época eu falei assim, eu trabalho no hospital, e aí a gente ficou nessa questão aqui de casa, assim, e aí? Eu vou morar, por exemplo, na casa da minha mãe, ficar isolado e deixar eles aqui, porque até então, o hospital, agora que eu trabalho, está um hospital de campanha, mas eu trabalho com pessoas não do Covid, mas eu estou mais exposto a um ambiente de risco. E a gente conversou muito nisso aqui. E por mais que talvez possa estar errado, muitos podem ter opiniões diferentes, mas eu, com a minha família, eu decidi vir para minha casa, não ficar isolado, como muitos colegas profissionais aí, que a TV mostra, às vezes ficou longe, isolado, talvez eles estavam mais próximos da doença. Então, como eu estava mais afastado, por mais que seja um ambiente lá, mas não tinha contato, eu decidi isso. A outra coisa que eu decidi, Denner, para você, não sei se eu vou conseguir te responder assim, mas eu conversei com meu pai e eu senti a necessidade dele, de a gente ter aquele contato tete a tete, entendeu? Mesmo ele tendo de idade, eu trabalhando no hospital. Então, a gente meio que combinou, assim, pelo menos uma vez na semana, e hoje seria, por exemplo, seria esse dia,
Às vezes eu saía do hospital, vinha para casa, tomava um banho, pegava minha esposa, meu filho, e a gente ia lá e comia uma pizza, entendeu? Comia uma pizza, conversava, tal. E eu acho que isso, por mais que estaria correndo um risco, eu estaria protegendo ele, como os meus aqui de casa, para ter esse contato social, entendeu? Vai contra algumas orientações? Pode ser, mas é o que eu achei dele, é a forma como eu respondo para você. Eu me sinto mais à vontade de responder dessa forma, Dene, do que falar, olha, faz isso, faz aquilo, eu não sei se eu fui claro aí e de te responder aí, tá? Patrícia, como amigos não profissionais podem ajudar em uns aos outros em situação de luto? Patrícia, eu acho que é principalmente assim, ó, eu acho que eu não sei se você... Valeu, Denner. Não precisa ser a gente, porque a gente é profissional, a gente vai saber o que falar, entendeu? Eu acho que você vai saber o que falar com o seu amigo, você vai entender ele. Eu acho que o legal seria você, Patrícia, assumir talvez uma responsabilidade de tentar fazer algo. Esse tentar fazer algo, às vezes não é falar, Patrícia, às vezes é só você entender o momento que a pessoa está passando. E ali você pode simplesmente falar, ó, tô aqui, mandar uma mensagem no WhatsApp, um bom dia, entendeu? Tem formas que as pessoas vão sentir cuidadas. E principalmente, Patrícia, eu vou te responder de uma outra forma aí, como eu respondi para o Denner, me vem uma luz aqui na cabeça. A gente vamos pegar o lado profissional, Patrícia, assim, ó, o Alexandre aí trabalha na escola, o enfermeiro, a gente teve quarta-feira aqui o dia do enfermeiro, de muitos colegas lá do hospital lá. E às vezes a forma de você se sentir cuidado, e não precisa ser justamente para uma pessoa que passou por uma situação dessa, às vezes é uma demonstração de carinho, de você simplesmente levar um bombom, sabe? Não precisa ser o dia do enfermeiro levar um bombom, mas assim, você leva um bombom, você se preocupa, você leva uma comida, faz uma coisa que a pessoa gosta, às vezes não é só falar, às vezes é gesto, é postura, às vezes dentro de um colega de trabalho, se é o caso assim, você assumir mais o papel da estar ali mais do lado da pessoa, ajudar mais a pessoa. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, eu preciso de ajuda. E se ela falar isso, talvez ela demonstre um sinal de fraqueza, entendeu, Patrícia? Então, não sei se eu consegui te responder, não precisa ser um profissional de saúde, de saber o que falar, você não precisa ter medo. Eu acho que se você perceber isso para as pessoas, vai ser fantástico. Como talvez eu imaginei aí dentro das respostas, dentro de tudo aí que eu estou vendo de vocês, assim, acho que não é fácil para um aluno aí perder o pai e a mãe aí, como foi dito, assim, a avó na escola. Às vezes a vontade não vem, assim, sabe? E aí, às vezes, um tapinha nas costas, você ligar, você, para a pessoa, oh, meu, tô junto, às vezes vai embora junto com a pessoa, já demonstra que você está preocupado com ela, às vezes isso você segura uma pessoa, você dá corda para ela, você se vai agarrando em várias coisas, e dentro do meu sofrimento, como tentei só ter essa empatia com muitos de vocês aí que perderam pessoas aí, o Alexandre, que agradeço aí, que também trouxe a questão das perdas dele aí, o fato de eu, sei lá, lembrar da minha mãe, tentar fazer alguma coisa ali, dar um fim para alguma coisa dela, para uma pessoa também especial, sabe, essas coisas vai ajudando, vai amarrando a gente. Então, eu não sei se eu consegui ser claro aí, eu estou sendo claro com vocês, porque é o depende, Alexandre, sabe? Só que esse depende não é o depende de qualquer coisa, mas você entender a pessoa, que às vezes um gesto para um vai servir e para outro não. Então, assim, eu também não quero falar mal ficar falando mal de gente aí, de outros profissionais, que talvez possa até pensar diferente, se posicionar de forma diferente. Inclusive, eu acho que o mundo está precisando de gente que se posiciona talvez de forma diferente. E se o Alexandre pensa A e eu penso B, legal, e a gente, pô, e se abraça e vai embora. Agora, hoje tá tão chato, às vezes, pensar diferente, que para vocês aí que estão no celeiro de sonhos, sabe, de fazer um mundo diferente, talvez possa prejudicar bastante. Então, eu não sei se eu consegui te responder também, Patrícia, como eu respondi, acho que para o Denner ali, que eu vi ali, que acho que ele entendeu, eu não sei se eu consegui passar a mensagem aí para você, Patrícia. Tem mais aí, Alexandre? Tem mais coisa aí? Não, a gente passou 1 hora de live, já estamos 1h05 no ar.
muito rápido, né, Alex? Pô, o Passa papo é rápido, né? bom, Passa rápido. muito, muito rápido. E aí eu queria, assim, primeiro te agradecer mais uma vez e caminhar para o encerramento. Agradecer toda a comunidade do Aprígio, os professores que interagiram, os alunos, os familiares, os amigos, e deixar aberto a palavra para o Alex faz. Antes tem uma pergunta aqui interessante que entrou do Henrique. Eu vou deixar a pergunta dele para Pode você deixar. pegar o gancho e fazer Para o encerrar aí. encerramento. E aí eu vou deixar a palavra contigo. Alex, muito obrigado a todos. Eu vou deixar a pergunta do Henrique e o Alex vai fazer aí o encerramento da nossa live. Henrique, vamos lá. Se uma pessoa perde um dos seus pais, mas não demonstra tristeza ou não entra em luto, quer dizer que a pessoa não tem coração? De forma alguma, Henrique. A pessoa tem coração, sim, e cada um reage de uma forma aí. Eu acho que eu posso falar mais aí da sua pergunta aí, assim. Henrique, cada um é diferente, cada um responde à dor, ao sentimento, até à alegria de uma forma diferente. Eu acho que, eu não sei qual é a imagem que vocês têm aí de muitas coisas aí, mas assim, pessoal, não se preocupem em ser diferente. Hoje a gente vive muito os padrões, eu não quero falar mal nenhum de rede social, eu gosto muito das redes sociais, estou nelas aí, vocês podem depois até me achar aí nas redes sociais aí, converso com todos, tiro dúvida de todos aí. Eu acho que eu sou uma pessoa bem solícita aí, não tem problema nenhum. Até porque dentro da minha história, no começo eu falei para vocês, eu trabalhei sempre com gente aí que não tinha condições nenhuma de, às vezes, pagar um processo terapêutico aí, enfim. E não se sinta diferente, Henrique. Eu acho que isso é o importante, não se sinta diferente, respeita o seu luto, ou a sua perda, ou sua tristeza, seja o que for. Eu acho que teve outras colegas aí que falaram uma coisa também que eu consigo encaixar nisso que você falou aí, eu acho que o importante é você achar a pessoa, às vezes, para conversar e falar. Se você não estiver conseguindo, busque alguns canais, desde alguns serviços, esses que eu falei para vocês, de postos de saúde, CAPES, tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é 188, essa ligação que você pode conversar com alguém anonimamente, não é só para suicídio. Inclusive é um trabalho, assim, lindíssimo aí que o pessoal faz, eu fui voluntário já desse trabalho, assim, a gente não costuma falar muito disso, mas quem é voluntário disso, mas esse é um trabalho, sabe, excelentíssimo, assim, então, importante é falar, Henrique, importante é falar. Eu espero ter sido muito claro aí com vocês, se não fui, eu peço desculpa aí, de passar a mensagem. Eu ia brincar com o Alexandre no começo, eu esqueci, assim, eu tô na minha, acho que, quarta ou quinta live aí que a gente faz, alguma coisa assim, e com vocês aqui, eu senti muito mais à vontade e mais fácil aqui com essa questão de interagir e olhar aqui. Algumas outras eu tive dificuldade, e eu não sei como que o Alexandre, a Cláudia, a Kelly, outros demais professores aí, Joselito aí, acho que é professor também, né? Como que é dar aula online, você olhando para a câmera, eu gosto muito de olhar e falar com as pessoas, né? E isso, eu pelo menos de vocês, assim, eu senti muito o carinho, a participação, assim, gostei muito me colocar à disposição, tanto para outras futuras, qualquer outro trabalho que vocês tenham, que vocês querem, ou eu vi que o Alexandre colocou o meu e-mail. Meu primeiro nome é Emanuel Alexa, muitas pessoas me chamam de Alex. Então, nas redes sociais, o alexpse.com.br, o site está em construção, o e-mail está aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu respondo, só ter paciência de alguns dias assim, mas eu respondo imensamente aí, e eu acho que a escola, a ETEC, o Alexandre e demais professores aí têm as informações necessárias para ajudar qualquer pessoa. Essa questão muito sábia da sua parte aí, Alexandre, ter falado da questão do CRAS, desses serviços públicos, de muitas coisas, e a pessoa pode começar a construir uma nova coluna, entendeu? Doenças emocionais, doenças psiquiátricas, seja ela qual for, assim,
tem sempre soluções, não incapacita ninguém, é só uma questão justamente daquele luto que a gente citou no momento adequado aí, de você também perde uma pessoa, né, que seja ela um professor, um motorista, quando você também é uma forma de luto. E para tudo na vida, pessoal, tem solução, e como diz aí uma grande pessoa aí, para tudo na vida, tudo passa, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, assim, as coisas boas a gente tem que se preparar que elas vão passar, mas as coisas ruins também passam, pessoal. E a gente saber que a gente não está sozinho é uma das melhores coisas. Façam as amizades, os amigos, os professores aí, eu tenho certeza que estão sempre à disposição de vocês aí. Espero ter sido aí muito útil para vocês. Agradeço a todos vocês aí na plena sexta-feira, né? Sexta-feira à noite aí, não é para qualquer uma essa live, não, viu? Eu agradeço, eu acho o assunto, eu acho que é um assunto muito delicado, difícil. Meus sentimentos a muitos aí que perderam as pessoas aí, mas eu acho que eu tentei trazer da forma mais leve possível e companheira para vocês, para também me colocar à disposição, e acho que a intenção da escola, acho que foi essa para mim desde o início, que a escola também está com vocês, e respeitando a dor, e que estamos junto com vocês aí. Alexandre, brigadão, viu? Brigadão aí por intermediar com essas coisas eletrônicas aí, viu? Muito obrigado, gente. A gente vai encerrar. Um ótimo final de semana. Não se esqueçam, isolamento social na medida do possível, usem máscara, álcool gel, tá? E cuidar da saúde mental aí, na medida do possível, respeitando o isolamento, faça exercício, converse com as pessoas e nós vamos sair dessa. Vacina para todos. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.